Boa noite. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações e que a espiritualidade amiga nos intua nesse momento, para que a gente desfrute desse estudo e consiga trazer, os ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Essa é a nossa busca cada vez que a gente adentra a casa espírita. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a imortalidade da alma. Esse conceito da imortalidade da alma, ele é muito antigo. Ele remonta a muito e muito tempo atrás. Desde o período neolítico, há 12.000 a 4.000 anos antes de Cristo, a gente já encontra vestígios na história da humanidade desse princípio. Quando, as populações daquele momento deixavam armas, alimentos ou outros ornamentos do lado da onde estava aquele desencarnado, aquele que morreu, já denotava que, de uma certa forma, acreditava que aquele que desencarnou ali precisaria de alguma coisa depois que morreu, depois que se foi. E a gente vai remontando isso ao longo da história da humanidade, mas é através da doutrina espírita que a gente vê uma sistematização mais profunda desse conceito da imortalidade da alma. Quando a gente pensa nessa condição que seria aí, o significado um pouco de alma, a codificação espírita nos traz que a alma é a condição do espírito durante a existência corporal, ou seja, durante a encarnação. De uma forma prática, a gente poderia dizer que a alma está ligada à questão do espírito encarnado e que o espírito se referia aos nossos irmãos desencarnados. O espírito é esse ser individual, mais ou menos inteligente e consciente de si mesmo, que sobrevive à morte do corpo físico, que é inerente à condição humana. Dentro dessa natureza espiritual, que a gente considera a alma, ela não teria um efeito da matéria, ela é totalmente independente da questão da matéria. No Livro dos Espíritos, na introdução, a gente encontra 3 concepções sobre alma. A alma vital, que é o princípio da vida orgânica, força motora de todos os seres. Inclusive, até mesmo quem é materialista acredita nessa alma vital, que é essa força que move o corpo. Mas para o materialismo, com o desencarne, que ele nem chama desencarne, é a morte, ela se esvai e ali fica. Outra concepção que o Livro dos Espíritos nos traz é a alma intelectual. A alma intelectual é o princípio da inteligência instintiva, mecânica, mas ainda inconsciente. A gente vai encontrar essa não só presente nos seres humanos, mas também nos animais. A alma vital, que é a primeira, a gente encontra em todos os seres presentes na natureza. Essa intelectual, a gente já está mais circunspecto ao reino animal e ao reino humano. E a alma que a gente diz, a alma espírita, é a terceira concepção de alma que o Livro dos Espíritos nos traz. Ele nos fala sobre essa questão da individualidade, da consciência moral, que é exclusivo já dos seres humanos. Está restrita ao campo dos seres humanos. Ainda na introdução, no item 6 do Livro dos Espíritos, eles nos definem a espiritualidade, então, que a alma é o espírito encarnado. É dessa alma que estaremos conversando um pouco hoje. E a imortalidade, quando a gente pensa nas palavras que começam com esse i de negação, a maioria dela nos assusta, porque traz algo muito negativo, aquilo que é indefeso, aquilo que é imoral, e a gente pode lembrar de outras aí, aquilo que é ilegal. Geralmente é uma negação e uma negação de algo que é mais positivo. A imortalidade, ao contrário,
ela traz uma negação, mas uma negação de uma certa forma que traz uma positividade. Porque essa imortalidade estaria ligada à permanência da vida. Aquilo que é imortal é aquilo que não morre. Então, quando a gente fala da questão da imortalidade da alma, daquilo que não tem fim, é esse princípio que estaremos conversando aqui um pouquinho hoje. A imortalidade dessa alma. E a gente precisa de um cuidado enorme, porque se a gente está mais apegado ao mundo material, o nosso sonho não seria muito de uma imortalidade da alma, mas uma imortalidade do corpo. Quanto mais apegada à matéria estamos, mais desejamos viver, viver e viver, e de preferência nem sair daqui. Porque a nossa insegurança é muito grande diante do que vamos encontrar lá na frente. Mas o que buscamos aqui não é essa imortalidade do corpo, ansiada por muitos ainda seres humanos, mas a imortalidade, sim, essa imortalidade da alma. A gente costuma dizer, né, no consenso social aí, que a gente não escapa da morte. Já ouviram essa expressão? Tem uma coisa que a gente não escapa, que é da morte. E a doutrina espírita vem nos cutucando e dizendo assim, a única coisa que não escapamos, na verdade, é da vida. Porque se a gente pensar na morte do corpo físico, o corpo físico fica, mas a alma estará sempre viva. O nosso espírito ele é imortal. Mesmo não estando encarnado, estaremos presentes. Então, da verdade, a gente não escapa, é da vida. E nós precisamos de refletir melhor sobre isso. Porque isso é inverter um pouco as nossas prioridades. É inverter da prioridade material, quando a gente diz que não escapa da morte, para a prioridade espiritual. Porque, na verdade, a gente não escapa, é da vida. E dentro desse viés, em todas as abordagens que a gente poderia falar sobre a imortalidade da alma, nós escolhemos mais comentar hoje sobre o aspecto moral. A gente sabe que a doutrina é uma tríade, ciência, filosofia e religião, não é assim dizendo? Se a gente fosse adentrar pelo aspecto filosófico, a gente estaria aqui essa noite estar discorrendo e tentando provar que a alma realmente é imortal. Mas, na maioria das vezes, nós que adentramos a casa espírita, a gente já tem lá no nosso íntimo isso muito latente. Isso muito forte, essa crença muito forte em nós. Então, nós avaliamos que, nesse momento, o nosso ganho maior seria discutir sobre o aspecto moral. Se a gente fosse discutir pelo lado científico, a gente poderia começar lá refletindo sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos, das questões 76 a 613. Kardec e a espiritualidade vem nos trazendo informações para a gente compreender o lado científico do que é a alma. É lógico que um tempo tão pequeno a gente não daria conta de aprofundar tanto. Por isso que é sempre importante não só participar das palestras públicas, mas sempre que a gente tiver a oportunidade, participar também dos grupos de estudo na Casa Espírita, para a gente ir aprofundando o nosso conhecimento. Além do Livro dos Espíritos, se a gente fosse discutir a alma do ponto de vista científico, teríamos que explorar o Livro dos Médiuns. A gente teria que pensar nessa conservação da individualidade, no armazenamento que a gente vai fazendo em nós mesmos, das nossas experiências, desse conhecimento que a gente vai acumulando nas nossas várias reencarnações, no mecanismo do perispírito que permite a comunicação mediúnica e tantos outros pontos. Também seria um assunto muito extenso. Se a gente fosse pensar na questão da alma do ponto de vista da justiça, a gente deveria explorar um pouco sobre o livro do Céu e Inferno, que traz a imortalidade da alma justamente à luz da justiça divina. Kardec coloca muito claramente como que o materialismo traz uma visão injusta
em relação à questão da imortalidade da alma? Porque a gente poderia aprontar aqui tudo que a gente quisesse, que não estaria em consonância com a lei divina, porque se tudo acabasse por aqui mesmo, a gente não ia ser responsabilizado de nada. Né? Se a gente pensar por esse viés, a justiça divina ela seria muito mais incompleta, né, do que a própria justiça humana. Porque, pelo menos, quando se comete um delito aqui na Terra, que fere a lei humana, há punição, não há? Se tudo acabasse por aqui mesmo, como que seria? E nesse campo a gente vai pensando. Quando a gente pensa no mundo animal, os animais, né, quando eles têm as suas crias, os seus filhotes, eles cuidam daqueles filhotes até um certo momento. Não existe essa questão materna, da maternidade, ao longo da vida adulta do animal. Assim que ele está pronto para buscar o seu próprio alimento e garantir a sua sobrevivência, vocês já notaram que os animais eles vão ficando independentes disso? Do laço maternal? E que não existe aquele sentimento de maternalidade? Que isso a gente encontra no ser humano. E dentro do ser humano, o que seria se a gente não acreditasse, não pensasse na imortalidade da alma? Todo esse amor que damos aos nossos filhos, porque se a gente tem um lado maternal, a gente tem um lado paternal também, o que seria? Se esvai? Acaba de repente? É muito triste quando a gente tenta pensar a vida sem a imortalidade da alma. A gente vai perdendo um pouco a perspectiva da importância de se fazer o bem aqui na Terra. Né? A gente vai perdendo essa referência. Então, por isso que a imortalidade da alma nos fala tão grande. E vamos adentrar hoje, então, um pouco sobre esse aspecto moral. No aspecto moral, nós vamos refletir em cima do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Assim que vocês tiverem oportunidade, quiserem aprofundar a leitura, é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo pequeno, talvez um dos menores que tenha lá, mas que em tão poucas páginas nos traz reflexões tão grandes. E dentro desse capítulo 2, a organização que Kardec nos trouxe dos 3 subtemas que vêm antes das instruções dos espíritos é a seguinte: a vida futura, a realeza de Jesus e o ponto de vista. Kardec, a gente sabe que, além de um cientista, ele era um grande educador. E se ele contou com a ajuda da espiritualidade amiga ainda para organizar as obras, tudo foi feito muito bem pensado. Tudo foi feito com uma intencionalidade bem pedagógica, para que a gente desse conta de tirar os aprendizados necessários para o dia a dia da gente. Então, ele não escolhe essa ordem à toa. Quando a gente adentra a escola, existe uma sequência de conteúdos, não existe? A gente vai aprendendo os conteúdos em determinada sequência. Se a gente pegar lá no campo da matemática, primeiro você trabalha lá com o conceito de número, depois a gente aprende algumas operações. Quando a gente vai resolver uma equação que vem as letras junto com os números, é uma etapa seguinte. Se a gente quiser começar pelo final, não vai dar muito certo. Então, a gente tem que pensar, inclusive, nessa sequência didática. E quando a gente começa a falar sobre a vida futura, é o primeiro ponto. E a reflexão é feita em cima de um trecho trazido no Evangelho de São João, que está no capítulo 18, dos versículos 36 a 37. Nós vamos ficar aqui hoje só com o versículo 33, que diz o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus.
mas o meu reino ainda não é aqui. Então, quando a gente vê essa passagem, logo de início Jesus já responde: meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é deste mundo, ele tem que ser de outro lugar. Porque Jesus não disse assim, eu não tenho reino. Ele afirma que o reino dele não é daqui. Não é isso? Se não tivesse um outro, onde seria? Se não é aqui, tem que ter outro. Que mundo é esse? Que reino é esse que Jesus nos referia? Quando Jesus fala disso, claramente ele está falando aquilo que nós chamamos o tempo todo na casa espírita de plano espiritual. Porque se não está vinculado ao plano material, estaria vinculado ao plano espiritual. Quando a gente estuda as obras de Kardec, a gente vai vendo Kardec chamando ao longo de sua obra, isso de mundo normal primitivo ou propriamente mundo espírita. Então, cada vez que a gente estudar, que estiver falando lá um desses dois termos, é porque Kardec está se referindo a esse plano, que é o plano espiritual. Então, Jesus, o reino dele, se não é daqui, é do plano espiritual. Não é disso? E ele completa assim: se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Ou seja, se ele realmente estivesse no mundo dele, aqueles que estão junto com ele no reino são aqueles que lhe são afins. Eles já entenderiam que o caminho não seria esse. E teria havido um combate. Porque na Terra, quando a gente tenta resolver os problemas, a primeira ideia humana para se resolver problemas não foi a violência? Não foi a guerra? Se realmente a violência, a guerra, o armamento, as punições resolvessem alguma coisa, hoje a gente já estaria vivendo um mundo de paz total. Já teve guerra demais, ainda tem guerra. Se não resolveu, é porque tem alguma coisa errada. Então, cada vez que a gente deixa o nosso instinto animal falar mais forte, a nossa aquela ideia de que é olho por olho e dente por dente, ou nem essa. Às vezes a gente está antes da lei de Talião. A gente quer que o outro sofra mais do que a gente sofreu. A gente quer que o castigo seja um pouco maior. Cada vez que a gente acredita que é assim que se resolve as questões na Terra, a gente está, na verdade, contribuindo para que elas não se resolvam. Porque o pensamento que a gente vai emanando não é um pensamento em consonância com a lei divina. Pensamento, segundo Emmanuel nos fala no livro Pensamento e Vida, pensamento é onda eletromagnética. Se pensamento é uma onda eletromagnética, se é eletro, ela conduz a alguma coisa. Então, quando eu penso positivo, eu estou conduzindo positividade. Mas quando eu penso negativo, o que eu conduzo é a negatividade. A gente tem que estar atentos a isso. Se ele é magnético, ele atrai. Lá na física, a gente aprende que, pela lei da física, no magnetismo da física, o que se atrai são os polos opostos, norte e sul. No magnetismo da vida, a gente poderia dizer que o que se atrai são as semelhanças, sintonia e afinidade. Então, quando a gente não está muito bem, a gente atrai para o nosso redor os espíritos que ainda também não estão se sentindo muito bem, que ainda estão perdidos, que estão revoltados, que estão se sentindo injustiçados, que ainda não conseguiram se atentar para a misericórdia divina. Quando a gente está, como diz o outro, de bem com a vida, vocês já notaram que nada nos abala? Quando a gente acorda de bem com a vida, a gente segue o dia, pode ser fechado no trânsito, pode ver uma cara feia no caminho que não nos abala, porque a nossa conexão é com o mais alto. Quando a gente adentra a casa espírita, no momento da prece, o convite é exatamente esse, para a gente elevar as nossas vibrações, porque pensamento é algo muito importante. Então, a gente precisa de cuidar dele nesse movimento.
E é nesse segmento que a gente vai constituindo estar num reino que seja o reino de Jesus, que não seja o reino deste mundo. Mais à frente, quando vai falando nesse primeiro subtema intitulado A Vida Futura, Kardec nos traz assim: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objetivo das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ter teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vêm os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Desculpem, mas eu tenho rinite alérgica e voltei a trabalhar num canteiro de obras, um espaço de trabalho. Aí a rinite não aguenta. E depois de 7 aulas no dia, a voz costuma ir embora mesmo. Quando a gente fala, então, desse dogma que Jesus se referia à vida futura, a gente vai entendendo que essa vida futura que Jesus nos fala é exatamente a da imortalidade da alma. É esse convite que Jesus nos coloca. A imortalidade da alma, então, ela deveria passar a ser para nós a nossa meta principal nessa encarnação. Quando ouvimos na lição anterior sobre a questão da educação, e quando a irmã veio nos ajudar a refletir sobre a importância da nossa autoeducação, ela está colocando um caminho para a gente dar conta da nossa tarefa aqui nessa existência. Às vezes a gente está aqui achando que temos 1001 funções no planeta Terra nesse momento. Seja das profissões que ocupamos, seja das nossas funções no nosso lar ou no nosso meio social. Mas a gente se esquece que cada um de nós está aqui pelo mesmo motivo e em busca da mesma coisa. Estamos aqui, cada um de nós, para buscar e investir no nosso próprio processo evolutivo. Estamos aqui para nos melhorar e não para melhorar o outro. A função de cada um de nós aqui é a melhora íntima. Por isso que todo estudo a gente ouve falar sobre a reforma íntima e da importância do autoconhecimento. Se estamos aqui, cada um de nós, buscando a evolução, aí a gente pensa assim, mas será que eu não estou aqui para ajudar ninguém? Não é disso que estamos falando. Estamos falando que temos que buscar a nossa evolução. Porque à medida que a gente melhora o ambiente ao nosso redor. Basta a gente pensar só nessa ideia do que é pensamento. Se a gente dá conta de melhorar o nosso pensamento, a gente já dá conta de melhorar a nossa esfera ao ponto de, como brincamos aqui, quando acordamos bem, nada nos atrapalha, nada nos tira do sério, nada nos aborrece tanto assim. Se com uma simples atitude a gente já consegue contornar tantos problemas, o que dirá se a gente der conta de manter essa vibração no nosso dia a dia? Madre Teresa, né? Ela brinca, tem uma passagem dela que ela diz assim: quer promover a paz mundial? Volta para casa e ama a sua família. Comece da onde é possível. Não adianta ostentar grandes bandeiras de luta se a gente não cuida do nosso campo íntimo. Porque à medida que a gente melhora nós mesmos, a gente melhora a nossa relação com o outro.
a gente de fato vai praticar a caridade, que é colocar esse amor em ação. Praticar a caridade, como a espiritualidade nos fala, é o exercício daqueles 3 passos. Benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias e perdão das ofensas. A gente pratica não só com o próximo, como com nós mesmos. Porque Jesus não nos fala só que a gente tem que amar o próximo, a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Não é isso? Então a gente tem que aprender esse amor. Ser benevolente com a gente, indulgente com a nossa imperfeição ainda, porque somos espíritos imperfeitos, e exercer o tempo todo o auto-perdão. E a gente só dá conta desse processo quando a gente, de fato, está investindo no nosso próprio processo evolutivo. Quando a gente está trazendo para o campo íntimo tudo que a gente ouve e tudo que a gente acha que é importante. Porque quando a gente está ouvindo um estudo e está ainda com aquela ideia assim, fulano devia estar aqui hoje, ele precisava de ouvir isso. Não, se fulano não está aqui ouvindo é porque ele não precisava nesse momento. Ou nesse momento ele ainda não está pronto para ouvir. Mas nós que estamos aqui, estamos. Então nós temos que ter ouvidos de ouvir de verdade. Isso precisa adentrar dentro de nós. Não só adentrar dentro de nós, como ressignificar o nosso íntimo para poder sair de dentro de nós. Porque essa é a grande busca. A gente tem que chegar a um momento que a gente retira isso de nós. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele nos traz uma equaçãozinha que a gente gosta de relembrar sempre. Ele nos fala que estudo mais disciplina nos traz a renovação das ideias. Eu estudo, eu tenho disciplina junto com a meditação, medito sobre isso e eu renovo as minhas ideias. Quando a gente adentra a casa espírita para ouvir um estudo numa palestra pública, a gente está, de certa forma, estudando, a gente está meditando sobre aquilo, a gente tem que ter disciplina, tanto para estar aqui, quanto disciplina para se manter aqui. Se manter, que a gente diz, é que o pensamento continue atento ao que a gente está ouvindo. Porque senão a gente começa a pensar nos problemas lá fora e, de repente, a gente se perde lá fora. Não é assim? Quando a gente dá conta disso, a gente vai renovando as nossas ideias. A gente pesca uma fala aqui, outra ali que nos encaixa. Vem aquela sensação que a gente tem assim, nossa, hoje o estudo foi para mim. O palestrante falou isso exatamente para mim. Não é. A gente fala para todos nós. Todos precisamos de ouvir e refletir sobre isso. Mas a gente precisa dessa renovação de ideais, com mais disciplina e com trabalho para a gente conseguir a libertação. Ou seja, essa renovação ela tem que se transformar em ação, porque trabalho é ação. E só assim a gente consegue a libertação desse campo que nos prende ao materialismo, a importância da matéria, para que a gente, de fato, dê conta de evoluir e ir ampliando o nosso conceito da vida espiritual. Então, quando Jesus nos fala sobre esse convite à vida futura, ele nos está falando, na verdade, da importância da gente reconhecer a questão da imortalidade da alma, que isso é fundamental. A gente precisa de estar percebendo isso. A gente precisa de estar atento a isso o tempo inteiro. Kardec ainda nos diz assim: esse dogma pode, portanto, ter tido como eixo de ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É o capítulo 2 da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Traz logo no início, olha o tamanho do livro, a gente está lá no iniciozinho, foi uma das primeiras coisas na organização colocada por Kardec. É que ele tem que ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus.
Quando a gente pega os demais capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai vendo sobre outros pontos. As moradas na casa dos pais, que ninguém pode vir a esse reino de Deus sem nascer de novo. Como a gente entende o nascer de novo se a gente não aceitou a questão da imortalidade da alma? Como que a gente entende as bem-aventuranças? Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados pobres de espírito, os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, misericordiosos. Como a gente vai entender as bem-aventuranças se a gente pensar e olhar só com os olhos terrenos? Só com os olhos materiais? Não faria sentido. Que falas são essas de Jesus? Então, a gente só dá conta de entender a Boa Nova, as lições que o Evangelho nos traz, se a gente percebe sobre a importância da vida futura. E não existe vida futura se não tiver a imortalidade da alma. Né? Se ela interrompesse em determinado momento e depois aparecesse de novo, já não seria mais a mesma. Por isso que a gente pode até escapar da morte, mas da vida a gente não escapa. Esse conceito a gente precisa de ir introjetando dentro de nós. E dentro desse conceito, mais à frente, o segundo tópico que Kardec nos traz é sobre a realeza de Jesus. Jesus, a resposta dele, né, quando ele pergunta, fala assim: meu reino não é deste mundo. Assim como ele não diz que não tinha reino, ele também não diz que não era rei. Perceberam isso? Ele não nega a Pilatos. Não, eu não sou rei, não, peraí. Ele diz que o reino dele não é desse mundo. E quando a gente vai pensando nessa questão de rei, a gente tem uma situação que é a terrena, onde os reis aqui se dão ou por uma questão hereditária, pela questão da família, não é isso? Que vai gerando, a gente tem aquela escala ali hierárquica que vão assumindo. A gente acompanha aí a realeza, principalmente na Inglaterra, né, que é uma das mais famosas, que tem as preocupações de quem ia suceder a Rainha Elizabeth, como que seria, de toda aquela preparação. A gente tem aqueles momentos também, algumas sociedades da humanidade, que esses leis são, de certa forma, eleitos. É um processo de eleição que vai configurando aquele poder. Um poder, muitas vezes, que está ligado ao poder político. A gente tem reis na humanidade com outras intitulações. A gente tem presidentes, governadores, prefeitos. A gente tem outros tipos de reinado. A gente tem reis que são por imposição, que são os ditadores, que se impõem ao poder. Mas Jesus, não, com certeza, não era nenhum tipo desse rei. Essa questão hierárquica de família nobre, a gente sabe que não foi a situação de Jesus. Teve toda uma preparação para receber ao longo da preparação ali genealógica. Mas não era essa questão social que era forte. Não é isso? A questão, o princípio, era moral. Era outra linha. Ele não foi eleito e reconhecido por uma questão de poder. Ele também não era um ditador. Ele não impôs a boa nova dele a ninguém. Ele dividiu com aqueles que estavam prontos para ouvir. Não foi assim? É esse reinado que a gente diz que é um reino que é visto pela questão da hierarquia, mas e a hierarquia espiritual? É a questão da autoridade. Autoridade moral. A autoridade moral, ela é muito diferente de ser autoritário. Ela é o reconhecimento que se dá pelaquilo que foi de fato feito. Numa questão muito mais simples, a gente relembra aí, né, esse ano aí que a gente acompanhou, do finalzinho do ano passado para cá, o desencarne do Pelé, que é considerado no Brasil e em boa parte do mundo como o rei do futebol, não é isso?
Ele não é considerado rei porque ele foi eleito. Não teve nenhuma votação oficial dizendo que ele era o rei. Ele não foi considerado rei porque ele impôs esse título a ele. Foi por um reconhecimento que as pessoas que são os amantes do futebol foram tendo ao longo das gerações. Alguns, expositores, eles até brincam, que falavam assim, olha, se fosse eleger na atualidade, quem seria o rei de futebol, pode ser que Pelé nem ganhasse. Porque a maioria das pessoas que o viram jogar são pessoas muito mais velhas, que não são muito afeitas a uma eleição virtual. Porque se a gente pensar numa eleição de tal porte a nível mundial, provavelmente ela seria feita no mundo virtual, na internet, não é assim? A maioria nem votaria. E aqueles que são mais jovens, que nunca tinham ouvido falar no Pelé, muitos só ouviram dele, só viram cenas dos jogos dele no momento do desencarne. Não foi assim? Não teriam nem referência. Então, provavelmente, votariam naqueles que se conheceriam. Então, essa autoridade, se no campo humano, de uma coisa tão simples que é o futebol, a humanidade já consegue estabelecer uma certa forma de realeza, imagina isso do campo moral. A grandiosidade disso é muito maior. Quando a gente pensa que Jesus é nosso modelo e guia, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente compreende todo o seu processo educacional. E a forma como ele nos fala sobre essa questão da educação. Ele nos convida o tempo todo no seu evangelho a uma educação que não é uma educação que muitos de nós tivemos quando eram crianças. A geração mais nova já deve ter passado por outra fase. Mas a meia-idade vai entender melhor do que eu estou falando. A gente foi muito fortemente educado pela educação do temor. É muito comum a gente mais velho dizer assim, bastava um olhar da minha mãe que eu sabia para onde eu tinha que correr e em que velocidade. Porque a forma era essa. Hoje as crianças questionam, mas por que eu não posso fazer isso? Me explica, mãe, como que é? E a gente que foi criada em outra situação, a gente vai sofrendo esse conflito de gerações. Porque a mãe falava assim, é porque é assim e pronto. E a gente não discutia mais. Hoje as nossas crianças discutem com a gente. São espíritos que estão buscando mais informação. E estão exigindo de nós uma educação que não é a educação do temor, mas a educação do amor. Quando a gente fala sobre essa educação do amor, a gente tem que dar conta de pensar o que seria essa educação do amor. Um grupo de cientistas americanos, determinada vez, eles fizeram uma pesquisa com alguns jovens e adolescentes a respeito desta questão da educação. E eles pediam para os participantes classificarem os seus progenitores, pais, educadores, em 2 itens. Nível de amor, que eles percebiam, e nível de disciplina que eles cobravam. E nesse coisa eles categorizaram os grupos em 4 quadrantes. Quem é da área de exatas aí vai imaginar os 4 quadrantes no gráfico. Quem não é, a gente vai tentar traduzir. O primeiro quadrante, eles colocaram daqueles pais que cobram altamente o limite, mas que não conseguem demonstrar o amor. O limite é lá nas alturas, muito alto, mas o amor está para baixo. Esse grupo de pais, educadores, eles classificam como autoritários. Eles querem impor a sua ideia. Querem que aquela regra seja seguida, mas não dá conta do processo de educação em si. Porque ele não dá conta de explicar. Ele não tem a empatia com o outro. Quando a gente está ligada à educação do temor, a gente está ligado muito mais ao autoritarismo. Tem um outro grupo de pais que eles colocam que é aquele pai que é o ao contrário.
dá amor demais, mas não cobra nada, limite zero. Vai para o outro extremo. Esse grupo de pais, eles colocam como permissivos. Isso também vale para os educadores, que somos todos nós. Quando a gente só abarca com o coração, mas não coloca referência e limite nenhum, a gente está permitindo tudo. É aquela famosa fala que a gente fala assim, os filhos mandam nos pais. O primeiro autoritário, os filhos temem os pais. Tem um outro grupo que é aquele que não consegue demonstrar nem amor e também não dá conta de dar limite. Não faz nenhuma coisa, nem outra. Esse grupo eles intitulam como negligentes. Não fazem nada do que é esperado que façam. Não é o grupo do não estou nem aí. Acontece o que acontecer. E aquele que seria, o ideal, que é aquele que concilia muito amor, mas também que cobra muito limite, que dá referência, eles falam que são os pais que exercem autoridade. E quando a gente vai pensando nisso, a gente consegue perceber toda essa autoridade de Jesus. Porque ele nos trouxe o amor na sua grandiosidade total, na sua expressão total, e ao mesmo tempo ele nos deu referências claras do que não deveríamos fazer, do que poderíamos fazer. Por isso que ele fala que ele é o caminho. Por isso que a gente diz tanto que se a gente seguir os passos de Jesus, a gente está feito, os seus exemplos. Porque ele deu conta de equilibrar o amor com o limite, expressando os dois no seu significado mais positivo possível. Por isso que quando a gente dá conta de nos melhorar, de buscar a nossa própria evolução, a gente vai construindo aos pouquinhos essa nossa autoridade espiritual. Não com brilhantismo de Jesus, é claro, pois a nossa luzinha não é tão radiante como a dele, mas ela existe. E a gente precisa de deixar brilhar a nossa luz. A gente precisa de exercitar isso. Para a gente dar conta de compreender esse sentido da realeza de Jesus. Para que, de fato, a gente o considere como nosso modelo e guia. Para que a gente dê conta de compreender isso em toda a sua expansão. No terceiro tópico desse segundo capítulo, que é o ponto de vista, ponto de vista seria mais ou menos como a gente dizer assim, o paradigma, a grande questão. Kardec nos traz assim, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na via espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação. Menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito de seu amargor. Então, a gente tem um paradigma seguinte. Ou a gente vai pensar pelo ponto de vista da questão espiritual, ou a gente vai pensar pelo ponto de vista da questão material. Não é assim? Quando a gente dá conta de reconhecer a vida futura, que é a questão da imortalidade da alma que a gente está falando, dessa alma espírita, desse conceito, a gente vai descobrindo a importância da gente redefinir
as nossas prioridades nesse tempo. A gente vai descobrindo, né, essa importância da gente ir trocando a nossa grande prioridade. Que a gente não fique tão preocupado com a questão da aparência física, se a gente vai envelhecer, se vai ter ruga, o que vai acontecer. Que a gente pegue essa preocupação que a gente tenha e que a gente possa colocar como prioritário o outro lado. Quanto que o nosso espírito vai amadurecer? Quanto que o nosso espírito precisa evoluir? Isso não se denigre, isso não involui, não retrocede. A espiritualidade nos fala que a gente está em constante evolução, não há retrocesso no nosso processo evolutivo. A gente pode empacar, igual mula empacada, teimoso ali. Alimentados pelo nosso orgulho e nosso egoísmo, a gente fica estacionário nas situações. Mas voltar atrás, não. Então, a gente precisa de estar muito atento a isso. Porque se a gente escolhe o outro lado, se a gente escolhe o campo da matéria, as nossas prioridades vão ser todas diferentes. A gente vai se angustiar com o dia de hoje. A gente vai se angustiar com o dia de amanhã. A gente vai ficar aqui preocupado o tempo inteiro. O que a gente vai ter que fazer? O que a gente tem que adquirir? Que bem que eu preciso para ter conforto? Quanto mais que eu tenho que trabalhar, quanto mais eu tenho que ganhar? Será que eu tenho que ganhar na Mega Sena para dar conta de viver e ser feliz? Se eu for, o que eu preciso de deixar para os meus filhos? Eu tenho que deixar pelo menos um lugar para ele morar? O que vai ser? Eu tenho que investir na educação dele, porque ele precisa de ter uma profissão. Vocês já notaram como que a gente se angustia tanto com a questão material e às vezes a gente nem percebe? Se tivesse algum medidor que conseguisse medir o nosso grau de influência da matéria sobre nós, a gente ia ficar assustadíssimos com o resultado. Porque são nessas pequenininhas coisas que a gente vai notando quanto que a gente ainda é apegado à matéria. Quanto que a gente ainda está preso a ela. Como que para a gente a vida futura, ela se refere muito mais à vida material, aos sonhos e perspectivas que a gente tem no campo material, do que aos sonhos e as perspectivas que a gente tem para o nosso campo espiritual. Se a gente fizer uma lista das nossas preocupações, aquilo que a gente se preocupa, a gente verá como que isso ainda é muito forte em nós. Quanto que a gente ainda precisa de crescer, quanto que a gente ainda precisa de evoluir, de buscar. Por isso que a gente está aqui para buscar a nossa própria evolução, não é à toa. Porque isso ainda é muito latente. Aí a gente pensa assim, mas só esse fato de duvidar que a vida futura é em relação à questão da imortalidade da alma, se fosse assim, o homem, se ele não tiver que se culpar de nada do material, não ia ter nada, ele não ia querer nem trabalhar, ele ia ficar só meditando na vida. Olha o que Kardec nos traz no item 6. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não. O homem, instintivamente, procura o seu bem-estar. E, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando um espinho debaixo de sua mão, não a retire para se não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. É instintivo, gente, faz parte da lei de progresso e de conservação. A gente vai fazer isso naturalmente, mesmo primando para o campo espiritual. Porque a gente tem que lembrar que não é só a gente que está evoluindo, o nosso orbe também está evoluindo. E de um mundo de provas e expiações,
a gente já sabe que ele há de se transformar no mundo regenerado. E no mundo regenerado, essas privações que hoje passamos, elas não são mais necessárias para o processo educativo dos que aqui permanecerem. Porque eles não vão ser preciso mais educá-los pelo temor nenhum. Eles já vão estar totalmente prontos para ser educados pelo amor. Eles não vão buscar essa evolução e esse conhecimento espiritual pela dor, como muitas vezes nós buscamos. Eles vão estar sempre prontos para buscar isso pelo amor. É um outro orbe. À medida que o espírito vai evoluindo, o orbe que ele habita também vai evoluindo, porque ele vai mudando o ambiente ao seu redor. E as doenças não vão ser necessárias, as provações da questão social, financeira, falta de alimento e tudo mais não serão mais necessárias. A espiritualidade nos fala que se as pessoas que detêm o dinheiro na terra usassem de acordo com a lei divina esse dinheiro, que haveria emprego para todos, renda para todos, não faltaria alimento para ninguém. Mas como ainda estamos, num grau de imperfeição tal, que ainda estamos presos e contribuindo para um mundo de provas e expiações, muitas vezes nos é até difícil imaginar de verdade como seria no mundo regenerado. Mas assim como não se estaciona a nossa evolução, por mais que seja lenta a evolução do planeta Terra, ela continua ocorrendo. E quando a gente vai pensando nisso, a gente tem que pensar o tempo todo, então, o que seria essa questão da imortalidade da alma. Deus, ele não tem pressa nenhuma. O tempo de Deus, é o tempo eterno. É o eterno agora. E a gente precisa de ir nos incutindo disso dentro de nós. Porque muito mais do que crer que a alma é imortal, muito mais do que saber que a alma é imortal, porque a gente vai estudar, vai buscar ler o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, entender a questão filosófica, científica, porque saber é além do crer, as nossas crenças mudam. Aquilo que a gente vai sabendo, de fato, a gente vai aprendendo, é diferente. Muito mais do que isso, a gente precisa de viver com a certeza da imortalidade da alma. Porque, por enquanto, nós acreditamos e sabemos da imortalidade da alma. Mas ainda não vivemos como se, de fato, a nossa alma fosse totalmente imortal. Quando a gente conseguir viver com esse conceito da imortalidade da alma, por mais que nos doa uma separação momentânea dos nossos entes queridos pelo desenlace, o nosso sofrimento vai diminuir. E a gente não vai estar por aí preocupada à medida que a gente vai envelhecendo, como que será o dia que chegar a nossa vez. Porque a gente já vai ter a certeza que isso aqui é só uma passagem. Tem um ensinamento que a gente vai vendo, dos psicólogos, terapeutas, que eles dizem assim: aquilo que te incomoda muito hoje, que está tirando seu sono, pensa assim, se isso for daqui a 10 anos, será que essa situação vai estar assim mesmo? Se você achar que ela ainda está, que não teve nenhuma solução, cuida dela. Porque ela realmente, nesse momento, ela precisa de ter um investimento em alguma ação. Mas se você achar que daqui a 10 anos aquilo já não faz muito sentido, esquece, é bobagem. Se aqui na vida terrena a gente pensa assim, o que é pensar isso diante da eternidade? Então a gente precisa de começar a investir de fato, para que a gente comece a viver cientes e conscientes da questão da imortalidade da alma. Esse é o convite que a gente deixa aqui hoje, para a gente refletir,
levar para o nosso dia a dia, buscar mais informações, aprofundar os nossos estudos, tanto do cunho filosófico, quanto da questão científica, da questão da justiça divina, para a gente compreender melhor a questão da alma em si. Mas ter uma clareza muito grande que o convite que Jesus nos fala sobre essa vida futura nada mais é que viver consciente que a imortalidade da alma existe e que, de fato, somos espíritos imortais. Né? Não somos um corpo, nós somos espírito. Porque da morte a gente escapa, porque a morte do corpo é física, essa morte que a gente fala. Mas da vida não tem como escapar. Então, a gente precisa de pensar e lembrar isso o tempo inteiro. A gente agradece aí a oportunidade de trabalho, tá? E a escuta fraterna dos irmãos.